Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Sanderson novamente, para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, nós falamos sobre força, né? Falamos sobre limiar anaeróbica, resistência muscular. Hoje nós continuaremos falando sobre a força, mas especificamente sobre a força explosiva e a flexibilidade, que apesar de parecer nada a ver, eles têm ligação. A força explosiva e a flexibilidade. O conteúdo está na página 22 e 23 da apostila. Iniciaremos pela força explosiva. Então, além da resistência de força que nós falamos, né, outro componente importante é a força explosiva, que pode ser entendida como a capacidade neuromuscular que as pessoas têm de superar uma resistência no menor tempo possível. Então, a força explosiva pode ser verificada por vários testes, que nós vamos falar no final aí. Mas, por exemplo, aqui, uma capacidade neuromuscular que as pessoas têm de superar uma resistência no menor tempo possível. Subindo o caixote aqui, isso aqui é um treinamento de pliometria. Ele tem que usar o máximo de força no menor tempo possível para subir no caixote. Alguns desses testes aí que podem aferir, podem verificar a força explosiva, se utilizam principalmente os membros inferiores. Geralmente testes de saltos, né, relacionados à pliometria. No passado recente, a força explosiva ela era treinada apenas através de exercícios pliométricos, ou seja, só de saltos, como tem aquela imagem do caixote ali. Por que ela era feito isso? Os estudiosos diziam que a musculação ela era vista como prejudicial à força explosiva. Né? Você vai ficar muito lento, você vai ficar muito pesado. Alguns estudos recentes eles demonstraram que atletas que treinaram força explosiva através da musculação tiveram um aumento significativo de força. Isso são estudos, tá? Científicos. Num deles foi feito na Universidade do Porto, atletas de basquetebol fizeram treinamento 2 vezes por semana de musculação e tiveram um aumento significativo de força trabalhando através da musculação. Flexibilidade. O que tem a ver a flexibilidade com a força explosiva? Então, a flexibilidade ela é uma das principais variáveis, né, da aptidão física e está relacionada com a força explosiva, intimamente ligada. Pode ser definida como o grau de amplitude máxima de movimento articular nos limites morfológicos e anatômicos sem o risco de ocorrência de lesão. O que é isso, professor? É você, por exemplo, aqui ela fez uma flexão de tronco, tá? E atingiu a amplitude máxima. Só que sem o risco de lesões dos limites morfológicos e anatômicos. Esse é o limite morfológico anatômico dela, sem risco de lesão. E eu não consigo alcançar a minha cabeça no joelho aqui. Alguns de vocês conseguem. Então, cada um tem um limite. E dentro desse limite, a amplitude máxima desse movimento. A flexibilidade, ela varia com a idade, com o sexo, com o padrão de exercício físico regular. E também, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente, com o fator genético. O fator genético influencia bastante. Então, de pessoa para pessoa, vai alterar essa flexibilidade, vai ser maior ou menor. Tá? Por exemplo, lá, ó, a flexibilidade ela não se apresenta de um modo uniforme nas diversas articulações e nos movimentos corporais. Então, sendo comum em um indivíduo que a sua amplitude máxima seja boa para um determinado movimento e limitada para o outro. Eu tenho flexibilidade boa, eu consigo alcançar a mão nos meus pés lá, com a perna estendida e está bem tranquilo. Só que eu não consigo alcançar a mão nas costas lá. Então, cada movimento tem uma forma, tem um tipo diferente de flexibilidade. Tá? E, como eu falei anteriormente, a flexibilidade
é condicionado pelo componente genético do indivíduo. E essa flexibilidade ela diminui progressivamente depois de acabar o desenvolvimento musculoesquelético. Coloquei a imagem dessa jovem senhora aqui, fazendo uma abertura aqui, uma flexibilidade. Tá, mas ela não diminui progressivamente depois de acabar o desenvolvimento musculoesquelético? Sim. Só que provavelmente essa moça aqui nunca parou de fazer exercícios de alongamento, de flexibilidade. Então, por isso, ela continua desta forma. Beleza? Então, nós podemos classificar a flexibilidade quanto à sua abrangência e quanto às articulações envolvidas. Só para a gente saber um pouquinho mais sobre a flexibilidade. Quanto à abrangência, nós temos a flexibilidade geral e a flexibilidade específica. A geral ela é observada em todos os movimentos de uma pessoa, englobando as suas articulações. Articulações é tudo que se movimenta, as juntas aqui, né? Do joelho, cotovelo, tornozelo, punho, ombro, tronco, quadril, pescoço, todas as articulações. A específica refere-se a um ou alguns movimentos realizados em determinada articulação. Dependendo da prática corporal, você vai fazer um alongamento específico para aquelas articulações específicas. No normal, no geral, vamos fazer uma aula de educação física. Vamos fazer um alongamento geral que vai trabalhar as articulações global, tá, do corpo todo. Quanto às articulações envolvidas também, existe a simples, que é a ação articular em uma única articulação, e a composta, quando o movimento envolve mais de uma articulação. Está flexionando o joelho, é simples. Agora, se eu flexiono o joelho, ombro e... Benefícios da flexibilidade ou do alongamento. Então é importante se mensurar a flexibilidade para se quantificar a habilidade musculoesquelética e tendínea de se alongar, fazendo assim com que um programa de flexibilidade, desde que seja bem executado, lhe traga benefícios como. Então, se você trabalhar, fazer alongamento, ele vai te trazer alguns benefícios. Aqui estão alguns deles. Relaxamento de estresse e tensão, relaxamento muscular. Os nossos músculos ficam muito tensionados dependendo da atividade que você faz, até na sala de aula. Melhora na aptidão corporal, postura e simetria, alívio de câimbras, minimizar o risco de lesões e aumento da eficiência do movimento. Essa postura e simetria é importante comentar, porque muitas vezes, eu sou destro, vou dar um exemplo, muitas vezes você trabalha muito mais um lado do corpo do que o outro. E isso acaba te deixando meio tortinho. Então o alongamento ele vai trazer essa postura e simetria, vai normalizar isso. Beleza? Então, aqui são só alguns dos benefícios de você se alongar e trabalhar flexibilidade. Eu comentei que a força explosiva ela pode ser mensurada, né? Como a gente fez lá, eu passei os testes de flexão de tronco e flexão de braços lá. Aqui eu vou passar 2 testes para mensurar a força explosiva e flexibilidade. Força explosiva, teste de impulsão horizontal. Pela imagem aqui você já consegue imaginar como que ele é feito. Então, desenhe uma linha horizontal no ponto de partida e a cada 10 centímetros. Então, como aqui, ó. Você faz uma linha ali e 10 centímetros você vai dividindo com fita ou com giz. Coloca uma fita métrica perpendicularmente às linhas horizontais para facilitar a medição da distância alcançada. Após a fase de preparação na zona de salto, explique os procedimentos do teste. O teste vai ser feito da seguinte forma. Você vai fazer essa marcação, linha de saída e aqui a marcação da distância. O aluno deve posicionar-se atrás da linha que assinala o ponto de partida. Imagem 1, essa. Tá? Com os pés à largura dos ombros. Então, a distância entre um pé e outro é a largura dos seus ombros. Partindo da posição de pé, em movimento contínuo, deve flexionar os joelhos, tá? Flexionar os joelhos, puxar os braços para trás e saltar o mais longe possível. Saltar
O professor avaliador deve estar colocado transversalmente à zona de salto e registrar a distância. As distâncias são medidas desde o ponto de partida até o calcanhar. Até aqui. Beleza? Aqui tem um vídeo demonstrando como que acontece. Então, a linha de partida é ali, flexionou. O aluno deve posicionar-se de pé, com os pés à largura dos ombros, atrás da linha que assinala o ponto de partida do salto. Fletir os joelhos, puxando os braços para trás e saltar em comprimento o mais longe possível. As distâncias são medidas desde o ponto de partida até ao calcanhar do aluno. Devem ser efetuados 2 saltos. O valor registado é o melhor resultado das 2 avaliações. Seus membros inferiores estão fracos. Tá? Para os meninos. Para as meninas, menos de 1,35 m. Vocês vão ver que, dependendo do teste, homens e mulheres têm diferenças. Exemplo, flexibilidade, a mulher tem mais flexibilidade que o homem. Força de membros inferiores, o homem tem mais força de membros inferiores do que as mulheres. Então, por isso que as referências são maiores nesse caso aqui. Bom, de 1,94 m a 2,09 m. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil saltar 2,09 m parado. Então, para você alcançar um índice excelente, tem que estar a mais de 2,42 m e as meninas a mais de 2 metros. Beleza? Faça esse teste em casa aí, estenda uma trena aí, uma fita métrica e faça um salto aí, que é bem bacana. O teste de flexibilidade. Geralmente, o teste de flexibilidade, a gente usa o banco de Wells. Só que o banco de Wells ele é uma estrutura específica, com as medidas padrões. Então, existe um teste de sentar e alcançar, que é bem simples. Usa uma fita métrica firmada no chão, colocando uma fita adesiva em ângulo reto à marca de 38 centímetros sobre a régua. Já vou mostrar para vocês, calma aí. Então, assume a posição sentada, com as pernas estendidas e afastada lateralmente, 30 centímetros. Tá? Os calcanhares tocam a fita na marca de 38,1. Você vai colocar uma fita nessa marca. Tá? O aluno flexiona vagarosamente o quadril à frente, com as mãos paralelas, uma sobre a outra, tentando alcançar a maior distância possível ao longo da régua. Quem estiver te ajudando aí, o avaliador segurará os joelhos do candidato para que esse não flexione. O aluno pode inclinar-se com apenas uma das mãos, porque as mãos vão estar uma sobre a outra. Tá? O score obtido é o ponto mais distante da régua, contado pelas pontas dos dedos na melhor de 3 tentativas. Como que é isso? Os seus pés estarão aqui, nessa marca de 38 centímetros, e você vai ter que esticar a mão até onde você conseguir. Aqui está o vídeo. Você vai fixar a fita métrica. Posicione o aluno descalço, sentado no chão, com os calcanhares sobre cada extremidade da fita adesiva. Oriente o aluno a manter os joelhos estendidos e posicionar uma mão sobre a outra. Solicite ao aluno que alongue o tronco e, após o flexione à frente, encostando com os dedos a fita métrica no chão. Realize o teste 2 vezes e registre o melhor resultado. Anote o resultado em centímetros. Eu só marcar aqui, ó, masculino e feminino. Então, para os meninos, um nível excelente, mais de 50, com 15 anos, tá, gente? Um nível bom de 35 a 39. Para as meninas, excelente mais 50 também, e bom
de 37 a 42. Notem que é um pouco melhor, é um pouco maior o índice do que os meninos, porque o corpo feminino é mais flexível. Beleza? São 2 testes bem simples de fazer aí. Façam tanto teste que eu passei na aula passada. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.